Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, o horário que você tiver. Que Deus abençoe, que Deus nos faça cada vez mais cheios da sua graça. Que nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A você, que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. A palavra de hoje, ela está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 8. 1 Coríntios 13, de 1 a 8. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que ressoa, como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom de profecias, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, eu não sou nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento aos pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a justiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom de línguas cessará, o dom de ciência findará. Amém, irmãos? Irmãos, esta palavra ela nos mostra o maior dom de todos. Mais para frente ele fala que são os 3 maiores dons, o amor, a fé e a esperança. Mas o amor é o maior dom de todos. E que nós possamos assim, na presença de Deus, cada vez mais, abrir o nosso coração para que a gente possa amar como Jesus amou. O amor é interessante, né? O amor é um desafio diário, porque o Senhor ele nos traz. Todos os dias ele nos dá pessoas novas. Porque ele fala, né? Jesus ensina muito sobre o amor, ele diz amar o próximo. Mas quem é o próximo? Somos todos nós, toda a humanidade. Amar, é a mesma coisa que dizer amar é a humanidade. E cada dia aparecem pessoas novas na nossa vida. É nas redes sociais, é na rua, é no seu trabalho, pessoas novas que entram. Esse desafio é constante. Tem pessoas que são mais fáceis de amar, tem pessoas que são mais complicadas de amar. Mas Deus diz que temos que amar a todos. Temos que colocar o nosso amor a todos. Que nós possamos assim entender isso. E além de que todos os dias pessoas novas chegam na nossa vida, às vezes até as pessoas antigas que nós amamos, e nós temos afinidades, e uma hora que ela sempre faz aquilo que a gente está sempre em sintonia, tem um momento que ela nos machuca, tem um momento que e o desafio é continuar amando, independente da situação da pessoa. Então, precisamos assim buscar dia após dia a graça de Deus. O amor. Primeiro, Jesus veio e nos amou, e nos ensinou como amar. Ele amou o próximo, amou os fariseus, amou o cego, o coxo, a prostituta, o mendigo, o paralítico, e amou até aqueles que o crucificaram, que os colocaram na cruz. Nós temos que ter a certeza, cada vez mais em nosso coração, de que nós devemos amar. Buscar o amor, amar o próximo. E o amor é um desafio, porque, como eu falei, Jesus veio e nos ensinou a amar. E ele fala, amar seus inimigos. Se vocês amam seus amigos, que mérito que você tem? Os pecadores não fazem o mesmo? Se você quer ter um diferencial para você entrar no céu, você precisa fazer o que os outros não fazem.
Amar os amigos é fácil. Porque eles pensam como você, ele tem as mesmas afinidades que você. Então isso nos aproxima deles. Mas Jesus diz, ama aquele que não pode te amar. Aquele que não tem condição de te amar. Ajude aquele que não tem condição de te retribuir, ajuda. Hoje o mundo não sabe o que é amar. Você vê nas redes sociais, uma vez eu lembro, eu já vi várias postagens, mas tem uma que eu vi uma vez assim, eu quero um amor que não traia, que não traia, tinha mais uma outra coisa, e não machuque. Né? Aí eu falo, não, que não traia, tudo bem. Que não faça essa outra coisa que eu não me lembro agora o que é, tudo bem, mas não existe amor que não machuca. Se você vai amar, você vai ter que sentir a dor. Vai te machucar. Amor machuca. Porque a gente lida com pessoas e o amor às vezes significa em doação, em entrega. E o mundo não está preparado para amar. As pessoas elas falam assim, uma outra coisa que eu vejo na internet, eu quero amar, eu quero fazer uma pessoa feliz e quero ser feliz. Então é uma troca. O amor não é troca. O amor é dar e nem sempre receber. É assim o amor de Deus. Jesus morreu na cruz por todos. Muitos de nós devolvemos esse amor, amando Jesus. Que ainda é muito pouco que a gente devolve. Porque o que Jesus fez por nós é muito grande. Outros o odeiam. Está tudo certo. Jesus ama eles do mesmo jeito. Agora, o amor é isso. Hoje, o amor é altruísta e as pessoas hoje vivem um amor egoísta. Vivem tudo em função de si. O mundo hoje está sendo cada um por si. E o amor, Jesus nos ensina a doação, a entrega. Amar é colocar o outro superior a você. Não é superior que eu digo em condição da pessoa te espizinhar, te machucar, te humilhar. Não, não é essa a intenção. Quando fala superior, significa que você vai priorizar esta pessoa. Você vai se doar a ela. Jesus lavou os pés dos discípulos para ensinar que amar é isso. É se entregar, é lavar os pés dos discípulos. Nós precisamos. E se a gente for entender o que significa lavar os pés dos discípulos, isso é um serviço do servo, da pessoa mais do empregado. E na ceia, Jesus se fez servo, para que nós também aprendamos a ser servos dos outros. Que nós possamos aprender esse verdadeiro amor. Hoje eu conversava com uma pessoa sobre isso, ela falava do seu último relacionamento, e ela falava muito disso, que a pessoa machucou ela muito. Eu falei, olha, você gerou expectativa demais da pessoa. Eu falei, olha, a grande realidade não espere nada das pessoas. De você próprio, espere só um pouquinho de coisa. Não confie muito, nem espere muito de você. E de Deus, você pode esperar tudo. Assim é a grande realidade. É assim que é a grande realidade. E aí ela falava, né? Mas nem o mínimo ele deu. Eu falei, então, se você está no relacionamento e vê que nem o mínimo ele te dá, então sai no começo. Para que depois a situação não fique insustentável e depois vocês percam até a amizade. Olha, se não é o que você quer, saia. E vá viver sozinho, vai arrumar uma outra pessoa. Mas não deixa com que a situação fique tão insustentável onde você não vai conseguir mais amar aquela pessoa. Porque Deus quer que nós amemos uns aos outros. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, como a ti mesmo, que você, no seu amor próprio você ama o próximo da mesma forma, e como Deus ama. Ou seja, é acima do amor próprio. Como eu vos amei. E Jesus veio e ensinou a amar, lavando os pés dos discípulos. Se submetendo a muitas situações. Na situação, por exemplo, onde ele
Na cruz, onde ele ama, ele fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Meu amigo, eles estavam matando Jesus. E Jesus olha para o Pai e diz, perdoa, Pai. Perdoa que eles não estão sabendo o que estão fazendo. Isso é amor, meus irmãos. Ele amou os algozes, o carrasco. Nós precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos ter o entendimento, a sabedoria de que amar é isso, e amar os seus inimigos. Jesus ensinou e na cruz ele viveu aquilo que ele ensinou, de amar os seus inimigos. Que nós possamos assim entender. Talvez você esteja precisando pedir perdão para alguém, porque você se afastou de alguém. E em vista disso, nós precisamos entender também que não importa quem está errado, se é você ou se é o outro. Porque cada um tem o enfoque é diferente. Para você, ele está errado. Para ele, você está errado. E os dois estão errados. Porque se Deus mandou amar o próximo, se você não está amando o teu irmão, você não consegue perdoar ele, você está errado. Independente se você acha que você está certo ou que você está errado. Perante Deus, você está errado. Deus mandou você amar. E você tem ódio. É difícil, né? É fácil amar o teu irmão, mas amar o Lula, mas amar o Alexandre de Moraes. É isso que Jesus nos ensinou. É difícil. É quase impossível, né? É possível, sim. Mas aí o amor que eu tenho por eles é de misericórdia, de pena. De olhar e falar, Senhor, tem de misericórdia dessas almas. Porque eles não sabem o que fazem, né? Como Jesus na cruz fez. Que nós possamos assim entender que amar é isso. É você ser doador. Você se doar. Você se doar, assim como eu falei da cruz. Os pais, as mães, nós fazemos isso para os nossos filhos. Não importa o que eles sejam, nós sempre vamos amar. Às vezes o amar no filho é tirar para ele aprender. Para ele sentar, e tomar uma bronca. Os relacionamentos, como eu falei hoje em dia, é cada um por si. E hoje não tem mais dado certo. E se a gente for analisar, na época dos nossos avós, nas gerações mais antigas, um morria do lado do outro, velhinho, velhinho, velhinho. Porque eles seguiam os mandamentos de amar. Não se trocava marido e esposa como se troca hoje em dia. Não se trocava. Porque o desafio era amar. Era amar, se entregar. Isso é o desafio do matrimônio. Eu posso dizer que eu falhei nesse desafio. E o meu coração sangra de dor de saber que eu poderia estar casado até hoje. Por erro dos dois, como eu falei. Se Deus nos fala para amar, não importa o que o outro fez. Veja o profeta Oséias, que Deus mandou ele desposar uma prostituta. E ele assim o fez. Enquanto ele pregava, ela saía nas esquinas para se prostituir. Imagina a vida desse homem. Mas Deus falou, tome ela como esposa. E ele a tomou. E é isso. O amor está dentro da família, onde o esposo ora pela esposa, onde o pai ora pelos filhos, onde todos oram uns pelos outros. Que nós precisamos trazer de volta esses valores. Porque é isso que o Senhor nos ensina. Amar. E veja, voltando para a palavra para mim, né? Para a gente não se distanciar tanto, estamos falando do amor. Aí Paulo tem um outro enfoque do amor. Ele está falando da forma que Jesus colocou. Paulo mostra o amor de uma forma mais globalizada, mais inteira. Ele destrincha o amor. Mostra que o amor é tudo. O amor é paciente, bom, ele suporta, ele espera, ele não é invejoso, não é arrogante.
Ele não se preocupa com os vossos próprios interesses. Isso é muito importante a gente entender. Mas o interesse da pessoa amada. E é tão importante que Paulo fala, olha, eu posso ter tudo, meu irmão. Eu posso falar a língua dos homens, a língua dos anjos. Eu posso ter fé para transportar montanhas. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Eu posso distribuir todos os meus bens aos pobres. Se não for por amor, não vale de nada. E a gente vê isso. Outras pessoas que fazem caridade, ajudam os pobres e fazem também a sua propaganda, né? Eu ajudo os pobres, aparece na televisão, aparece na internet. A verdadeira obra foi o que o Ayrton Senna fez. Um homem cheio de posses, de dinheiro, e só descobriram as obras que ele fazia depois da morte dele. Isso é louvável. Isso é aquilo que Deus espera de nós. Quando ele fala na palavra que a mão direita não saiba o que a esquerda fez. Isso é amar de verdade. Agora, a palavra diz, se eu distribuir todos os meus bens aos pobres, se não for por amor, não importa. Não vale. Até porque o Senhor disse que você não precisa ser justificado pelos homens, mas por Deus. Então, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? Depois ele fala, né? Não seja justificado pelos homens, mas por Deus. Na verdade, já recebestes a vossa recompensa. Se eu faço bem na terra, eu faço a minha propaganda, olha só, todo ano, as coisas. Espera aí. Então também eu já estou tendo o ônus, estou rotulando isso como eu sou um bom homem. Não é. Você está fazendo isso por você, não pelas pessoas. Para que você seja glorificado, não Deus. Tem pessoas aí que batem, precisa ajudar os pobres, não sei o que, e falam na televisão. Não, meu irmão. Você precisa fazer isso com amor. É isso que você precisa. A obra, ela tem que ser escondida. Ninguém precisa saber. Se descobrirem sem você alardear, tudo bem. É uma consequência. Mas quando você mesmo faz a sua própria propaganda, olha, eu estou ajudando os pobres, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Que mérito você vai ter com Deus, se você mesmo já está fazendo o seu? É isso que Deus quer de nós. Que tenhamos o coração voltado para Deus. Que nós tenhamos um coração pronto para amar. Para amar os seus inimigos. Para amar a pessoa que faz o bem para o pobre. E faz a propaganda. Que até humilha às vezes o pobre. Político que tira foto. Olha, eu ajudei a pessoa aqui. E a pessoa lá recebendo. Humilhante. Pessoa que faz isso. Que amor que ela tem no coração. Ela está preocupada com ela. Jesus mostra, por exemplo, lá quando ele estava no templo, sentado, só percebendo a hora da doação. E chegavam lá, grandes pessoas, vamos colocar nos dias de hoje para a gente entender melhor, chegavam lá, colocavam 100 mil reais, tum, lá dentro da doação. Chegava outro com 500 mil, pá, lá dentro. Outro chegava mais pobrinho e colocava 10 mil, puf, lá dentro na doação. Jesus só assistindo. Chegou uma senhorinha, simples, humilde, com uma moedinha de R$1. Pegou, colocou lá dentro. Jesus chamou os apóstolos e falou, na verdade, essa senhorinha deu muito mais que todos eles. Sabe por quê? Porque esses que deitaram grandes quantias, eles deram o que lhes sobrava. Esse R$1 da senhorinha era tudo que ela tinha. É feliz quem dá com alegria. Isso é amor. Isso nós precisamos entender. Que amar é se doar. Que amar é entrega.
Que amar é nós estarmos prontos para o próximo. É olhar compaixão, empatia. É olhar a dor do irmão e sentir em você a dor. Quando ele não tem o que comer, você está sentindo dor. Você vai lá levar comida para ele porque você sabe que porque ele não tem o que comer. E você vai doer em você. Por isso que você vai levar. Caramba, ele não tem o que comer. Caramba, eu vou ajudar. E não ajudar. E o Cristo falava isso. Os fariseus, quando iam entregar as esmolas, iam fazer as doações, iam com uma pessoa na frente batendo o sininho para todo mundo ver. Jesus fala isso. Hipócritas, Jesus chamava eles. É fazer em segredo. É que ninguém saiba. Esse é o verdadeiro amor. Isso é amar e ver a dor do outro. E não simplesmente eu vou ajudar os pobres, porque os pobres não têm. E às vezes você nem está aí com a situação da pessoa. Que nós possamos ter esse amor. Isso eu estou falando dessa questão da palavra. Ainda que eu dou todos os meus bens aos pobres, para o sustento deles. Se for só por dar, você está perdendo você está perdendo tudo que você tem. Veja Zaqueu. Quando Cristo entrou na casa dele, ceou com ele, falou: olha, eu vou restituir o triplo, o quádruplo, não me lembro, de tudo aquilo que eu defraudei, de tudo aquilo que eu roubei. Porque ele teve compaixão daquelas pessoas. E Jesus fala: hoje a salvação entrou nessa casa. Irmãos, que nós aprendamos a amar. Que o amor é doação. Quando você fala assim: eu quero casar porque eu quero ser feliz, está sendo egoísta. Primeiro, inclusive eu falava isso hoje na conversa que eu estava tendo. Por exemplo, se eu tenho uma mulher que quer casar, que eu quero casar com ela, e ela fala que ela vai casar para mim fazer ela feliz, ela está me jogando uma responsabilidade que eu não sou capaz de, muito grande para mim, que eu não sou capaz de dar conta. Porque só Deus vai poder fazer ela feliz. Se eu não estiver preparado com o meu coração em Deus para amar o próximo, eu não vou conseguir amar. Então, quando você for casar, primeiro, esteja com o coração completo, repleto de Deus, do amor de Deus. Que Deus te complete. Quando você for achar uma pessoa para você casar, que essa pessoa seja para você fazê-la feliz, não para ela. Que o amor é isso, é doação. O ideal é que seja correspondido, lógico. Estou falando que não tem que o amor é só você doar e não acontecer nada. Mas o amor verdadeiro aguenta, suporta. Suporta 9, 10 anos, se for o caso. 15. Mas suporta. Que nós possamos ter essa noção e entender que amar é mesmo quando o outro não está disposto a amar. Mesmo quando a pessoa ela está distante. Mas Deus ensina a você: ame. Ame a pessoa. Se doe. Se entregue. Esse é o desafio do amor. Eu poderia falar muito mais sobre isso. Mas por hoje basta. Quem sabe a gente monta uma outra pregação mais para frente para continuar falando disso. Porque o amor é o maior dos dons. Se você pegar os 4 evangelhos, você vai ter muita informação, muito material para falar de amor. Se você pegar todo o Novo Testamento, até algumas coisas do Antigo Testamento, a gente vai achar o amor. Principalmente o amor de Deus. Isaías 43, por exemplo. É isso, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, uma boa noite. Até a próxima oração e pregação. Fica com Deus. Tchau, tchau.